Rodrigão, se é que dá para chamar de boa noite, enfim, a crise está instalada, né, irmão? O palco para a catástrofe está feito. E aí? Falei no último jogo, manda embora que dá tempo, irmão. Manda embora que dá tempo. E na hora que contratar de novo, fala para ele que o discurso não é um discurso derrotado, não. Tá? Um discurso, estão 3 competições, quem muito quer, nada tem. Você tá Perrota. Tu tá Marcão. Se prepare, irmão. O pior da noite não é isso, não. O que aconteceu, aconteceu. Pra mim é um péssimo trabalho. O que a gente viu ali é um péssimo trabalho, tá? Mas agora você vai ver o deboche. Depois de tudo que aconteceu, você vai ver o cara rindo da tua cara. O cara debochando da tua cara. E vai ficar tudo certo. E vai ficar tudo certo. Você acha que esse time tem condição de vencer o Atlético Mineiro? Nenhuma. Há quanto tempo? Toda hora a gente fala nessa... Toda hora. Toda hora. Toda hora. Flamengo tem dificuldade para enfrentar times com defesas fechadas. Eu sei. Meu pai que não entende futebol sabe. Minha mãe que não entende futebol sabe. Todo mundo sabe. E tudo vai se repetindo. É simplesmente fechar a casinha. A gente perdeu para o Atlético Paranaense. Treinado sabe por quem? Pelo Valentim, irmão. O cara consegue tomar surra do que é o Jorge Jesus, mas também consegue tomar surra de... O cara tomou a surra. O cara tomou a surra tática do Jorginho. Do Jorginho. E agora tomou do Marcão. Gente, ele tomou do Marcão. Do Marcão. As coisas vão piorar, tá? Hoje a gente disse adeus a uma Copa do Brasil. Que Copa do Brasil fácil, irmão. Que Copa do Brasil fácil. Veio a p*** do sorteio. Que Copa do Brasil fácil para pelo menos chegar na final. Fácil. Fácil. Mas, de novo, a gente comete os mesmos erros, cara. Falta cobrança. Falta cobrança, né? Parece que a ideologia, o Flamengo vai lá, se estrutura. O Flamengo quer criar uma hegemonia. Essa é a visão da diretoria. E eu acredito que é a visão da diretoria. Mas os caras não têm pulso para chegar e falar com o Renato. Quem é Renato? A p... do Renato tava na praia. Recebeu proposta do Corinthians, recebeu proposta para voltar pro Grêmio, o cara é 4. Ele recusou, porque ele tava piscando para treinar do Flamengo. E os caras não têm... Gente, é ele que tá necessitado, não era a gente, irmão. Vai lá e cobra. Parece que o Renato é um deus. Parece que chegou o Guardiola aqui, a gente não pode falar nada com o Guardiola, porque o Guardiola vai ficar chateado e vai embora. É a p... do Renato. O que o Renato fez aí hoje, o João Santana já fazia 10 anos atrás. Marcão, algum destaque inicial com relação ao jogo de hoje? Você acha que a crise está instalada? Como é que você vê o panorama, o cenário do Flamengo depois dessa eliminação? A crise está instaladíssima, né? Assim, hoje vieram todos os técnicos da NET e instalaram a crise assim, mas não de uma forma assim, tá? O sinal da crise tá, o Wi-Fi da crise tá daquele jeito. Cara, me impressiona algumas coisas nesse Flamengo. Que acalmar para não falar muita besteira, mas é o seguinte. O Arrascaeta se machucou no dia... Cara, é impressionante. O Arrascaeta se machucou no dia 12 de setembro. No jogo contra o Palmeiras, que ele entra e se machuca. Do dia 12 de setembro até o dia 27 do 10, 27 de outubro, que é hoje, se passaram 1 mês e 15 dias. É 1 mês e meio que o Arrascaeta tá fora. Desse dia para cá, a gente joga basicamente da mesma forma. O Renato coloca o Arão, basicamente o Arão. O Andreas foi deslocado do segundo volante para meia, para o lugar do Arrascaeta, onde eu imaginei que o Andreas conseguiria jogar também, né? E aí o Thiago Maia ali, eventualmente fazendo o segundo volante e tal. Isso não deu certo. Mas assim, já tem tempo que não deu certo. E a gente já deu algumas coisas, a gente já deu algumas soluções aqui.
Hoje mesmo no pré-jogo, eu falei, cara, eu não entraria com o Diego. Eu entraria com o Andrés de segundo e colocaria o Vitinho. A galera falou, o Vitinho de novo. Cara, é o único meio que a gente tem. Sabe? Faz alguma coisa diferente. E ele não, ele entrou da mesma forma. O Diego tá não sei quanto tempo fora. E com 20 minutos ele sente a coxa. Aí é outro departamento médico, né? De novo. E aí ele pede calma. Quando o Léo Pereira machuca o nariz, ele pede calma. Ele bota uma faixa na coxa e ele estraga o primeiro tempo do Flamengo assim, de uma forma que é difícil de entender. Como ele estraga o primeiro tempo do Flamengo. E o Renato deixa ele jogar o primeiro tempo inteiro. Não muda. Sabe? Aí, o segundo tempo, ele faz as alterações e aí acontece o que o Rodrigo falou. Ele empilha os atacantes lá na frente e o Flamengo vira uma bagunça. O Flamengo já era uma bagunça. O segundo gol do Atlético Paranaense assim, uma jogada antes, o Felipe Luiz salva uma bola que só tinha ele na defesa. É um contra-ataque que o Nicão erra um passe ridículo, que era o Nicão e mais um, acho que era o Nicão e o Kaiser contra o Felipe Luiz. Sozinho. Assim, o time já estava todo bagunçado. Então, assim, em qual momento esse time treina? Em qual momento tem alguma questão tática envolvendo esse time? O Flamengo é um deserto de criatividade desde que o Arrascaeta saiu. E o que me leva a acreditar que isso tudo é questão individual dos jogadores. Não tem um trabalho tático nisso aí, sabe? Ou se tem, ele é muito pequeno em relação à técnica individual do jogador. O que resolve nesse time são os jogadores, cara. E aí, quando você não tem uma tática e quando você tem alguns jogadores jogando mal, e hoje a gente viu muitos jogando mal de novo, né? O Everton Ribeiro hoje, pelo amor de Deus, cara. O Andrés hoje estava mal, né? Jogou o primeiro tempo muito ruim. O segundo, quando ele volta para a posição dele, melhora um pouquinho, mas também não vai bem. O Flamengo não tem esquema tático. O Flamengo hoje é um amontoado de bons jogadores, alguns em péssima fase. Gabriel, inclusive. Gabigol, incluso. Tá mal também. Então, assim, o Flamengo hoje, cara, assim, o segundo tempo, a partir dos 30 minutos, a gente estava olhando, a gente estava lá na Dália, eu falei assim, cara, o Renato conseguiu acabar com o Flamengo. Ele acabou com todas as características que a gente tinha, cara. Foi degringolando, cara. A gente não tem mais nenhuma característica que a gente tinha. O que a gente gostava do time? De 2019, até 2020 tinha, cara, com o Rogério. Marcação alta, pressão pós-perda, a posse de bola agredindo o adversário, muita finalização, né? O time sempre ali em cima. O Flamengo hoje não tem nada, cara. O Flamengo hoje tem a bola porque o Valentim entregou a bola pro Flamengo e falou, eu vou te contra-atacar. O Flamengo deu o contra-ataque. O último gol, o segundo e o terceiro gol são provas disso aí. O primeiro gol também é um contra-ataque ali um pouco mais lento, mas é um contra-ataque. O Felipe Luiz vai chutar a bola e acaba chutando o pé do Kaiser. Mas é isso. Então, assim, o que me espanta é a falta de opção, de tentar opções. Ele não tenta. Ele entrou com esse time no jogo após o Palmeiras, ele entra com esse time todos os, assim, com essa mesma filosofia em todos os jogos. Então, assim, não dá para entender, cara. Ele realmente está achando que o time está jogando bem. Não bateu nele, assim, cara, não estamos criando, sabe? Em nenhum momento bateu isso nele. Eu não consigo entender, cara. Sinceramente, eu não consigo entender o que pensa o Renato sobre o desempenho do time. William702, obrigado pelo superchat também. Independente de ganhar a Liberta ou não, o Fla não pode renovar com o Renato Gaúcho. E já ir sondando nomes da Europa para ontem, já avisando a próxima temporada, iniciando com um treinador de verdade. A arquibancada já começou a realmente direcionar a isso, né? Eu posso só complementar uma coisinha? Tem mais gente aí que a gente não pode renovar, tá? Tem mais gente aí. Tem mais gente nesse bolo que tem renovação aí apalavrada que a gente não pode renovar, tá? Tem mesmo, verdade. A gente nem falou do gol que o Diego Alves tomou. A gente nem citou. O segundo gol é uma sacanagem. Eles já estão renovados, não estão? Estão apalavrados, segundo. Ainda não tem papel assinado, não. Cara, o Diego não dá para renovar, na boa. Não dá mais. A gente vai falar no capítulo Diego Ribas, na boa.
o Diego Ribas, na boa, não dá mais. Não dá mais. Manda ele pro Santos. Manda o Rogério Ceni não quer ir no São Paulo? Vai lá, irmão. Vai, na boa, vai lá. Vai lá. Concordo com você, Marcão. Não dá mais. O Diego Alves ainda, cara, porque a gente não tem goleiro. Mas o Diego Alves tem um salário alto para goleiro. Se a gente procurar bem aí, a gente contrata um goleiro aí, cara. Com o salário do Diego Alves, dá para contratar um goleiro bom. Cara, tem mais gente aí para não renovar. Concordo com você, Marcão. Renata, pode falar. Oi? Não, é porque assim, não demite o Renato. Vocês estão preocupados com um jogo, cara. Será que não dá em um mês um treinador... O problema é que o jogo é a final da Libertadores. Não, mas o jogador se preparar para um jogo. Se a gente falasse assim, não, cara, a gente tem uma semifinal, né, tal, mas é um jogo. Cara, o cara vai ter um mês. Se você mandar o Renato embora agora, que seja, Mauricinho, qual é o nome do outro? É o Salles? Como é que é o nome do outro? É o Fera. É o Fera. É o Marcelo. Marcelo que Salles, seja, né? eu prefiro Fera. Cara, botar na cabeça desse cara que ele tem que preparar o time para Libertadores, um jogo. Será que não tem como, cara? A gente não tá pedindo para ele mais uma sequência. Prepara o time para um jogo. Na boa, vou te falar uma parada sincera hoje. Se o Flamengo tiver inteiro fisicamente pro dia 27, eu acho que rola. Isso! Fisicamente. É isso! E, Marcão, agora, eu tenho medo. Eu tenho medo. Eu concordo, assim. Felipe Luiz saiu hoje por causa da panturrilha de novo. Assim, Marcão, um novo cara, você cobra ele novas ideologias. O meu problema, sabe qual é? É que depois do jogo do 2-0, ele falou que o time jogou bem. E aí, depois do jogo do 3-1, ele falou que estava satisfeito. Esse é o padrão Renato. Esse é o padrão Renato. Só que esse padrão, se chegar na final da Libertadores com esse padrão, você perde. Gente, mas é isso aí, é o folhinho do Rodrigo, Marcão, só que aí, sabe o que eu acho? Vou dar aqui uma pitada, que é o seguinte, técnico brasileiro tem por mania ficar abraçado com o elenco. Esse é o problema. E você morre abraçado com o elenco porque você não tem competência. Técnico europeu mostra trabalho e não é abraçado com o elenco porque não tem que ser abraçado com o elenco. O elenco tem que trabalhar porque tem trabalho. O Renato não tem trabalho. O Renato é animador de festa. Sabe o que é isso aí, Perrotinha, que eu falo? É o cara que sobrevive no emprego. Exato. É sobrevivência de emprego. Sobrevivência. O cara se agarra. Ele precisa da mamata. Ele precisa da mamata. O europeu. Jesus, filhão, ele veio aqui e ele vai implantar o dele. E se ninguém estiver feliz, ele vai pegar a sacola dele e vai meter o pé. Bora. O André Vilas Boas falou semana passada: eu vou com 8, parceiro. Meu projeto são 8. Se você não gostar de um dos 8, eu vou meter meu pé. Eu vou meter o pé. Acabou. E é um ano de contrato. São 8. Tá bonito, eu vou embora. Vou fechar meu núcleo, são 8. Se você não gostar de um, vai todo mundo embora. E o cara tá cagando pra você, irmão. Agora o Renato, vem ele, o Alexandre. Não, vamos aqui, meu elenco. Papapá. Aí ele não pode chegar na coletiva e falar: a gente jogou mal hoje. Não, meu elenco é super. É isso. O cara sobrevive. É impressionante que ele não responde nada de tática. Ele foi irônico, né? A última pergunta agora foi questão puramente tática. Ela falou: o que é que falta taticamente para você conseguir superar uma retranca? Não, a gente criou 20 oportunidades. O cara perguntou: por que seu time está tão desorganizado? Cara, a gente levou 3 gols hoje. O primeiro gol não. Que é um contra-ataque, sim. Né? Mas o Felipe Luiz comete o pênalti, mas tem mais gente dentro da área. Né? É um contra-ataque mais lento também. Mas o segundo gol é só o Felipe Luiz marcando praticamente. O terceiro gol é só o Rodrigo Caio dentro da área. E o Mateuzinho, né? Cara, ele falou assim: não, nós não estamos desorganizados, porque a gente criou 20 vezes. Cara, mas você está desorganizado atrás. Atrás do teu time é uma bagunça atrás. Então, assim, ou ele é muito louco e não vê desorganização, cara, porque aí eu vou chamar ele de maluco, porque aí ele não tem outro nome. Ou ele não responde taticamente mesmo, é uma estratégia dele, ele não responde, cara. E aí a gente fica com essas coletivas que, cara, é bater palma para maluco dançar, irmão. É final a cada 3 dias, meu grupo é muito bom, e é o mais do mesmo, entendeu? É o de sempre. Aí eu pergunto para vocês, dá para manter uma dessa? Irmão, o cara ele não falou que o time jogou nada. bem. Não, peraí, o time tava organizado.
Ele justifica a organização dizendo que ele criou 20 chances. Criou 20 vezes, sendo eu que não vi essas 20 chances, né? Nenhuma foi clara. E para mim, foi desorganizado atrás do gol. Tem time que ganha título assim. Desorganizado. Cara, ele não consegue entrar na da realidade. E sabe o que me deixa... Eu já falei aqui umas 20 vezes. É a do Marcos Braz sentado na cadeira, vendo esse cara pegar as fezes dele, esfregar na nossa cara e ele não dá um ai. Não tem a de um dirigente. Tem a do maluco que fica dançando. Tem a da rainha da Inglaterra, que tava lá na Comebol, que não sabia nem que tinha coletiva. Tá a do Marcos Braz, tá a do Spindle, tá a do cara torta. Tá todo mundo, mas ninguém. Eles são torcedores igual a gente, irmão. Será que essa revolta é só dos 10 mil? Estamos com 10 mil pessoas aqui, irmão. Será que a revolta é só dos 10 mil que estão aqui? Dos caras que estão lá no estádio, dos outros que estão em outros canais? Mas é só 35 isso. mil no estádio. Irmão! Eu não tenho poder de chegar e dar-lhe uma no Renato Gaúcho e falar assim, para de falar, vai trabalhar, ô fila. Eu não tenho esse poder. Mas eles têm, irmão. Eles têm. E os caras vão falando. Cara, ele sentou. Teve uma hora que ele simplesmente falou assim, isso é normal. Amanhã eu tô em outro clube. Chega outro jogador. Meu irmão, os caras são tão... Sabe o que os caras querem? E a p*** do Renato é sentar na cadeirinha e se manter empregado, irmão. Eu pego aqui 6 meses de Flamengo. Depois eu pego mais 7, 8 meses de São Paulo. E eu me mantenho empregado. E vai rodando. Tem uma p... de treinador que nunca ganhou p... nenhuma. E tá assim empregado. Vai pegar p... do Jair Ventura. O cara tá num ciclo de empregos. E o Renato, que tem sempre o slogan, eu ganhei uma Libertadores. A carreira do Renato como treinador de futebol, ela é medíocre. Se você acha o Celso Roth medíocre, você tem que achar o Renato também. Ele ganhou uma Libertadores. Libertadores, né? Gente, olha só. A carreira Abel do Renato, é campeão do mundo, tá? A carreira do Renato Gaúcho como treinador de futebol começou com ele treinando o Madureira. Sabe quando tem isso? Há 21 anos atrás. Direto do túnel do tempo. Você sabe quantos, em mais de 20 anos de carreira de treinador, quantos títulos tem o senhor Renato Gaúcho? O senhor Renato Gaúcho, que é o melhor treinador do Brasil. O senhor Renato Gaúcho, de título grande mesmo, não é de gaúcho e de carioca, não. Tá? Ele tem uma Libertadores e 2 Copas do Brasil. Em 20 anos de carreira. 20 anos de carreira. Jorge Jesus sentou aqui por menos de um ano e conquistou muito mais. Mas por que vocês não eram críticos assim desde o início? Como assim desde o início? Do trabalho do Renato? Assim, a gente tinha... Eu vou responder... Me exclua dessa aí. Deixa eu começar a responder, porque é o seguinte. Eu e Cleitinho somos os únicos integrantes do Zona Rubro-Negra que não tínhamos problema com a contratação do Renato. Tá? Nem eu, nem Cleitinho, a gente era favorável à contratação do Renato. No começo, inclusive, brincamos com todos os outros integrantes do Zona, sacaneamos. Marcão, Rodrigo, Alan. Eu sacaneei, eu fui para... E, cara, quebramos a cara. Hoje, eu e Cleitinho, a gente tem que dar a maior palmatória de que a gente realmente estava enganado e de que tanto Marcão, quanto o Rodrigo, quanto o Alan tinham razão sobre a contratação do Renato, que não era a mais indicada, tá? Mas assim, Perrotinha, tudo bem, eu era contra Marcão, tudo mais, mas o cara chegou e empilhou vitórias num time todo desacreditado, né? Com um vestiário todo... Ele chegou e começou a empilhar goleadas atrás de goleadas. Isso aí é o que o Marcão falou. Mais cara, tá? E isso até a gente, assim, que para analisar, eu sei que tem uma galera também do chat que para analisar, tudo mais, consegue ver coisas negativas no resultado positivo e consegue ver coisas positivas no resultado negativo. Quer falar? Fala aí, Perrotinho. Falo. Cara, jogaram um copo de cerveja na cara do Gabigol na entrada do túnel e pegou bem no rosto dele, tá? Agora então ele já sabe como é que é a pressão. Tava com saudade, Pressão voltou. Voltou, isso é bom.
E tem gente que consegue. Mas cá entre nós, como é que a gente vai criticar tanto um cara que empilhou uma sequência de vitórias e tudo mais e tudo mais? A gente começou aí, depois começaram a vir vitórias, né, que começaram a aparecer com algumas brechas. O problema, sabe qual é? Até da gente aqui, mano, é foda, né, Perrotinha? Tem hora que o Flamengo vence e a gente consegue enxergar isso aqui. E a gente vem aqui e abre a live. Aí sabe o que a maioria da galera do chat fala? Vocês são corneteiros. O time venceu! Eu briguei com um cara de obra pronta. Engenheiro de obra pronta. Entendeu? E aí é isso, cara. A gente não tem como agradar todo mundo. Eu já fui chamado de corneteiro e já fui chamado de passapano. Então, assim, não tem como, cara, agradar todo mundo. Então, é tentar fazer uma leitura independente do resultado. Eu acho, por exemplo, a goleada que o Flamengo tomou de 4-0 pro Internacional, eu achei que o Flamengo, tirando o fato de não ter feito os gols e, obviamente, a fragilidade defensiva, o Flamengo criou pra... O melhor jogador do Inter, tirando o Yuri Alberto, que marcou 3 gols, foi o goleiro. Eu achei que o Flamengo criou. Não foi das derrotas que o Flamengo teve, ou até das não vitórias que o Flamengo teve, por incrível que pareça, foi o jogo que o Flamengo jogou melhor, pelo menos na criação das jogadas, entendeu? Então tem que fazer a leitura com a derrota, com a vitória, e às vezes as coisas não batem, entendeu? Hoje bate. O Flamengo tá eliminado e o time tá... Para piorar, a filha do Renato Gaúcho vai ao Twitter e também fala mal dos torcedores do Flamengo. Torcedores que não apoiam o time são torcedores que brigam entre si. E fez tipo uma cara feia no Twitter. Então tá fácil pro Renato, hein? Que a gente tá. 2 neurônios, não sei quanto, vem aqui e fala isso. É isso que eu tô falando, parceiro. Se a gente tem um treinador como o Renato Gaúcho, a gente dá liberdade mesmo pra uma Carol Portalupe chegar e falar também. É isso. Eu só acho que jogar copo é demais um pouco. Mas a Carol não ficar quieto pra não falar. Não torce pra porra nenhuma, irmão. Quer falar o que da torcida do Flamengo, pô? William Lemos, se não achar nada lá fora, traz o Barbieri mesmo. Alguém é a favor disso? Faz um bom trabalho no Bragantino. Agora, eu acho que o Bragantino é desse tamanho e o Flamengo a gente vai entrar no mesmo erro do Rogério. É o mesmo caso do Vojvoda pra mim. E o Vojvoda, o Vojvoda faz um baita trabalho no Fortaleza. Tá, mas quantos times retrancados o Fortaleza pega? Conta aí. Quantos? Pegou o Crato no Campeonato Cearense. O Crato no Campeonato Cearense. E fora que a perspectiva é diferente, Marcão. Eu sempre sinto já o Fortaleza tá em 4º no Brasileiro. O Fortaleza histórico. É histórico. Agora, o Flamengo tá em 4º, a gente tá querendo matar o Renato, pô. Entendeu? Então, assim, a gente às vezes se pega... Cara, a gente tem uma Ferrari na mão. Não dá para botar no Zé da Graxa. É o que eu falo. O Zé tá aqui embaixo. Não dá para botar no Zé da Graxa. É o que eu falei isso até algumas semanas. Eu falo isso. Então, assim, a gente tem que parar. Cara, o Flamengo é um clube bilionário. B de bola. Bilionário. Não é possível que a gente não possa reservar, cara, um salário. Não, o euro tá inviabilizando pagar um técnico. Não é possível, cara. Não é possível que o técnico está sendo inviabilizado porque o euro está alto. Está alto pra cacete, eu concordo. Mas não é possível que está inviabilizando. Que é isso que está fazendo a gente não ter, sei lá, o André Vilas Boas, que está aí no mercado dando uma sopa gigante. Fez entrevista com o Benja semana passada aí, ó, facinho. Não é possível que é isso que está inviabilizando. Tá entendendo? Que é um cara desse que quer vir com um projeto com 7, 8 pessoas para cá e tal. A gente comprar o projeto pronto, porque a gente não tem competência de ter um projeto. A verdade é essa. A gente tem que jogar na cara, irmão. A gente tem que falar. A gente tem que falar. Porque a gente não consegue ter um departamento médico, cara. A gente não consegue ter. A gente pegou um cara que dava treino na praia para ser o cara do nosso departamento médico. Então a gente contrata. Já que a gente é incompetente, a gente contrata pronto. Não é vergonha, não. Mas contratos bons. Contratos bons. E traz. Vocês não têm? Não, não temos. Mas a gente tem dinheiro, a gente contrata. Não tem problema nenhum. É igual festa, mano. Vou fazer uma festa, eu vou contratar o churrasqueiro. Aí o cara não sabe fazer um churrasco.
Não sei, irmão, mas eu vou pagar um cara que Fica bom, O cara vai fazer um churrasco aqui que tu vai comer rezando, filho. Mas aí tu vai comer. O cara, tu não sabe acender uma churrasqueira? Não sei, irmão, mas tu vai comer uma picanha aqui que, ó... Marcão, falta o seguinte, eu não sei e eu sei que eu não sei. Tô aqui confessando que eu não sei. Mas eu sei que eu vou comer uma parada top. Entendeu? Já que não tem competência para fazer, paga. E é isso que eu acho que o Flamengo tem que fazer. Então, que acabe o ano sendo campeão ou não com o Renato, porque eu acho que, meu irmão, só se acontecer uma catástrofe sábado. Tomara que não aconteça, tomara que o Flamengo vença o jogo. Eu não sou desses caras que torcem para perder para o cara sair. Não sou. Eu quero que o Flamengo vença sempre. Então, assim, tomara que a gente vença a Libertadores com o Renato, que aí é sinal de que venceu. Tem que acabar o ano e o Renato tem que ir embora. Eu vou falar a mesma coisa que a gente falou lá com o Rogério Ceni lá atrás, no ano passado. Os caras. O Rodrigo perdeu uma camisa nessa. Pro Perrota, inclusive. Tô aqui então, até assim, hoje com a antiga. Ó. Até hoje com a velha. O negócio é o seguinte: acabou o ano. Tchau e benção, Renato. Tá aqui sua medalha da Libertadores e mete o pé. Entendeu? É isso que tem que acontecer. E a gente parte para contratar um cara decente. Se vai ser feito isso, se for campeão da Libertadores, eu acho muito difícil, porque o Rogério foi campeão do Brasileiro do jeito que foi e a gente renovou o contrato. Se a gente botar na proporção, vamos botar na proporção. O Renato ganha Libertadores é maior do que a campanha do Rogério Ceni sendo campeão, perdendo a última rodada. Para mim, o que chama mais atenção nesse jogo é que você até falou, Rodrigo, agora, há pouco, sobre o Ramon e não o René. Essa entrada do Ramon repentina. E aí eu vou, de novo, pedir licença ao Bruno Petti, aqui do canal também, que ele postou o seguinte: bem difícil entender os critérios de Renato Gaúcho. Time sem profundidade há alguns jogos e Andreas é mantido como 10. Michael entra no segundo tempo, faz 20 minutos excelentes jogando aberto na esquerda. E Renato entra com o Ramon empurrando o Michael para dentro, que já tinha Bruno Henrique e Gabigol. No fim, coloca ainda Vitinho e Kennedy nas vagas de Arão e Everton, mas o time passa só a cruzar bola aérea. Eu vou parar até nesse ponto, porque o que o Pet faz de análise ele é, para mim, muito pertinente. Primeiro, com relação ao Ramon, o Flamengo não tinha profundidade nenhuma no primeiro tempo, e o Flamengo vai muito mal no primeiro tempo. Perde o meio de campo, porque o Diego faz uma partida desastrosa. Beleza. Entra no segundo tempo com o Michael, consegue conquistar a profundidade, e parece que ele mesmo estraga o time quando ele bota o Ramon, né? E bota o Michael para dentro, e bota Kennedy, e bota Vitinho, e fica todo mundo junto ali na entrada da área. E o que o Flamengo faz? Chuveirinho. Enfim. Primeiro vamos falar do Ramon. A entrada do Ramon te surpreende em que nível, Rodrigo e Marcão, num jogo como esse? E essa percepção tática do Pet te revolta em que nível também? Ramon e as mudanças em que nível? A questão do Ramon é que é incoerente. A gente já precisou de alguém agudo pelo lado esquerdo em outros jogos e ele optou pelo René. Assim, eu não tô nem falando de escalação, tá? Eu tô falando de substituição. Quando o Felipe Luiz, o Felipe Luiz, eu tenho que mudar o Felipe Luiz. E aí ele botava sempre o René. Em jogos até que a gente precisava ter um avanço. Acho que ele jogou apenas pelo sentido de Ramon é ofensivo. Foi só isso. Mas taticamente ele foi o time. Ele foi por quê? Porque ele faz uma substituição. Não acho ruim, tá? Acho ruim. A gente estava até falando lá na Dali. Eu, assim, logo pelo menos no começo. Depois eu acho que eu parei de prestar atenção no negócio tático. Mas no começo eu vi um 4-2-4. Eu vi uma linha bem desenhada no ataque, com o Michael numa ponta, o Everton Ribeiro na outra, e o Bruno Henrique e Gabigol ali junto. E isso meio que sobrecarrega, de certa forma, até um pouquinho o Andreas, sobrecarrega. Ficava Andreas e Arão, e aí os zagueiros atrás também tocando bola e afundando lá na defesa do Atlético Paranaense. E o Felipe Luiz agindo como um meio armador, né? Como sempre foi.
Quando ele coloca o Ramon, e aí ele junta Vitinho, e aí ele junta Kennedy, ele perde. Eu não sou contra, tá? Eu acho que tem hora que é o desespero, irmão. É o desespero, tá entendendo? Eu falei lá no Marcão, falei, pô, Marcão, vai bater uns 35 minutos, é hora do desespero, não tem pra onde correr. A gente tá perdendo de 2. Se a gente tivesse perdendo de 1, eu ainda falo, pô, cara, vamos tentar aqui parar, pensar e vamos fazer. Só que assim, ele coloca o Michael e, cara, o Michael melhor em campo. Todas as jogadas dessas 22 que ele falou, imaginárias chances do Flamengo, dessas 22, vamos pensar que de repente aconteceu 10, tá? Das 10, aconteceu umas 8 com o Michael. Surgindo do Michael de alguma forma. Então é o seguinte, não mexe no Michael, irmão. Não mexe no Michael, é ali. O segredo é ali, bola no Michael. Meu Deus, vamos lá, cara. Estamos aqui dizendo que de um time que tem Gabigol, herói da Libertadores, Bruno Henrique, melhor jogador de 2019, Everton Ribeiro, melhor jogador brasileiro por 2 anos e jogador de seleção brasileira, jogadores históricos como Arão, Felipe Luiz. O jogador que tá desequilibrando é o Michael, irmão. Você tá entendendo quanto alguns jogadores se escondem? Vamos focar também um pouquinho nos jogadores, que a gente também... o Renato é um belo de um... Mas tem muito jogador aí que, meu irmão, o senhor Rodrigo Caio, o senhor Isla, né? Eu tenho até uma coisa para falar do Isla, mas enfim, eu vou pegar mais pesado, mas assim, tem o senhor Isla, tem o senhor... O Léo Pereira hoje não foi dos piores, não. O senhor Rodrigo Caio, o senhor Diego Alves, que não tô nem falando pela falha, a falha foi grosseira, mas eu não falo nem pela falha, o cara não sai do gol. A bola do terceiro gol, se ele é um jogador que tem um mínimo de questão física, tá? Porque hoje o Diego Alves ele tem o físico de um senhor que joga baralho e dominó na praça de Bom Sucesso. Se ele tem um mínimo, cara, o time tá todo pra frente, eu vou jogar adiantado, ele não tinha tomado aquele gol. O principal culpado é o Rodrigo Caio, mas ele não tomaria se ele jogasse minimamente, entendesse o jogo. A gente tem que parar também para falar do Isla. É uma vergonha hoje em dia o Isla ser titular, tá? Eu até ponderei no pré-jogo, não dá mais, tá? O que o Mateuzinho joga, o que o Isla joga, não tá legal. O senhor Diego Ribas, eu concordo com o Marcão, acho que já deu. Fica como se fosse uma rainha da Inglaterra ali, que de vez em quando entra, atrapalha, mais atrapalha do que ajuda. Bruno Henrique e Gabigol, uma noite ruim. Pondero um pouquinho, estão jogando mal há bastante tempo, mas eu pondero, também voltaram de lesão e tal, mas jogaram mal, a gente espera muito mais desses jogadores. Achei que o Andrés tentou, o Michael para mim foi o melhor, o Vitinho e o Kennedy pouco tempo, o Kennedy ainda tentou alguma coisinha, mas é inadmissível um jogador na altura do campeonato ainda tá fora de forma, mas eu vou gastar o meu tempo aqui para falar de um jogador em especial, que é o seguinte, é o senhor Everton Ribeiro. Já foi um tempo onde a gente falasse, putz, a gente não pode perder os 2 meias. Hoje o Flamengo só tem um meia. É inadmissível um jogador do nível do Everton Ribeiro, ou do nível que ele já foi, jogador de seleção brasileira, 2 vezes eleito o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, já chegou a ser o melhor jogador, o jogador mais caro da história do Flamengo, inicialmente, antes das novas contratações. O cara não consegue chamar responsabilidade. Recebe, toca de lado, espera o Isla passar, toca de lado, toca. Aí de vez em quando o Marcão tava muito com uns toquezinhos por cima, né? Por cima, que não sei o quê. Cara, pra mim já é banco. Pra mim dá pra você forçar um esquema aí, que de repente consiga encaixar um Michael ou alguma coisa desse tipo. Pra mim passa uma passividade muito grande. E pra mim o pior jogador em campo, pra mim, foi Everton Ribeiro. Pela passividade. Cara, o Matheus M12 falou aqui, só acha errado vocês tratarem o Diego como se ele fosse ninguém nesse elenco do Flamengo nesses últimos 5 anos. O problema é o seguinte, há 5 anos atrás ele era um. Hoje ele não dá conta. E aí muita gente falando, pô, o Léo Pereira errou o passe e tal, não sei o quê. Pediu uma licença pro Perrota. Esse passe não é difícil. Na boa. Esse passe não é difícil. Para mim, que não jogo. O Léo Pereira e vou falar mais, Marcão. Muita gente dizendo que o Léo Pereira, o Pedrinho falou isso, acho que no jogo, que o Léo Pereira que errou.
E desculpa, o Léo Pereira, inclusive, dá o passe e aponta. Olha para essa imagem. Ele tá apontando. Assim, se esse passe for difícil... É bola de primeira, né, Marcão? É bola de primeira. Mas o Diego é incapaz de dar um passe de primeira. Ele não consegue, ele tem que dominar, ele tem que dar um toque, ele tem que carregar. Entendeu? Ele tem que, da necessidade dele, ele não consegue. O Felipe Luiz está de braço aberto, sozinho, cara. Sozinho. Esse passe dava para ele dar de esquerda. Ele nem precisaria dominar a bola. Assim, ele não é canhoto. Né? Dava para ele dar de direita. Assim, dava para ele fazer um monte de coisa, cara. Sabe? Aí você me falar que esse passe é difícil. Na boa, esse passe é difícil de dar? Não acho. Ele teve que dominar a bola. E não dá, não tem mais velocidade. Ele teve que dominar, dar um passe. Na hora que ele dominou e deu um passe, o cara tomou a bola dele, irmão. O cara foi parar dentro do gol. Aí o erro é do Léo Pereira. Eu até tive, algumas vezes, achei que tinha sido falta, mas não foi, não. Não foi, o cara atropelou ele na velocidade, cara. Ele tá parecendo uma senhora para atravessar a rua. O cara chegou e levou ele, irmão. O cara atropelou ele. Sem falta, mas o cara atropelou, o cara levou ele embora.